Primeira lei de Kirchhoff, ou lei dos nós. Essa lei tem esse nome, pois em um circuito elétrico é comum existir um ponto entre três ou mais condutores. Este ponto é chamado de nó. Basicamente, nó é aquele ponto onde a corrente se divide. Bom, e o que a lei de Kirchhoff diz? Ela diz que a soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das que saem no nó. É o que explica essa figura. I1, que é o que está chegando no nó, é igual a I2 mais I3, que é o que está saindo do nó. Isso é devido ao princípio da conservação de carga elétrica, o qual estabelece que num ponto qualquer, a quantidade de carga elétrica que chega deve ser exatamente igual à quantidade que sai. Ou seja, um nó não acumula carga. A lei de Kirchhoff ainda diz que a soma de todas as tensões de um nó é igual a zero. Bom, isso é basicamente a primeira lei de Kirchhoff, ou lei dos nós, ou também chamada de análise nodal. Agora vamos para um exercício, dado esse circuito para nós analisarmos e achar o valor de I0. A gente quer saber o valor da corrente que passa naquele ramo, certo? Antes de tudo, eu tenho que analisar quantos nós que eu tenho. Vendo, eu vou descobrir que tem 3 nós. Só que presta atenção nesse nó. Tem 2 nós, só que entre os 2 nós eu não tenho nenhuma fonte ou nenhum resistor. Logo, isso vai ser o mesmo nó. Tendo 3 nós, eu vou ter duas incógnitas, que eu vou chamar de V1 e de V2. O próximo passo é escrever as equações de V1 e de V2. Eu vou começar pela equação do V1, que ficaria V1 sobre 2, que é o do resistor de 2 ohms, aí mais 4, que é o da fonte de corrente. Ela é positiva porque ela está no mesmo sentido que o V1. Se ela tivesse ao contrário, se ela tivesse no sentido oposto do V1, ficaria negativo. Bom, continuando a equação, ficaria V1 sobre 1, que é o resistor de 1 ohm, aí mais V1 menos V2 sobre 2, que é aquele resistor que está entre o V1 e o V2. E tudo isso é igual a zero, que é o que diz a lei de Kirchhoff. O segundo passo agora eu vou escrever a equação do V2. Ficaria V2 sobre 2, que é o resistor de 2 ohms, aí mais 2, que é o da fonte de corrente, e mais V2 menos V1 sobre 2. Tudo isso é igual a zero. Bom, agora que eu tenho essas duas equações, eu tenho que simplificá-las. Como eu vou fazer isso? Vai ser tirando do mínimo do múltiplo comum e deixando tudo que é V1 e V2 de um lado e tudo que é número do outro. Simplificando essa equação do V1, eu vou chegar aqui 4V1 menos V2 é igual a menos 8. Eu faço a mesma coisa na segunda e eu vou chegar aqui menos V1 mais 2V2 é igual a menos 4. Bom, nisso eu tenho um sistema de duas equações. Eu vou resolver pelo método da adição, em que eu vou eliminar um termo, que no caso vai ser o V1. Então eu vou multiplicar a linha 2 por 4. Fazendo isso, eu vou chegar em 4V1 menos V2, que é igual a menos 8, que é a primeira linha, que eu não fiz nada com ela. Então eu só repeti ela. E menos 4V1 mais 8V2 é igual a menos 16, que é a segunda linha multiplicada por 4. Agora eu vou somar essas duas equações. 4V1 com menos 4V1 vai dar 0. Então eu corto. Aí eu somo V2 com V2. Eu vou chegar aqui 7V2 é igual a menos 24. Aí aplicando da matemática básica, eu vou chegar aqui V2 é igual a menos 3,42 volts. Agora, para achar o valor de V1, eu vou substituir o V2 em uma das fórmulas. Eu vou pegar a primeira, que é mais fácil, mas também você pode pegar a segunda. Bom, substituindo o V2 na fórmula, ficaria 4V1 menos 3,42 é igual a menos 8. Nisso eu vou chegar aqui 4V1 é igual a menos 8 menos 3,42. Aplicando da matemática básica, eu vou chegar aqui V1 é igual a menos 2,8 volts. Certo? Agora eu achei o valor de V1 e o valor de V2. Só que o exercício pede para calcular I0. Ele quer saber
a corrente que passa no ramo. Como que eu vou achar? Eu vou usar a lei de Ohm, que diz que a corrente é tensão dividido pela resistência. Notem que I0 está no mesmo ramo do V2, então a tensão vai ser menos 6,42 sobre 2, que é o valor da resistência. Nisso eu vou chegar aqui, I é igual a menos 1,71 amperes, ou seja, I0 é igual a menos 1,71. Notem que deu negativa a conta. Quando a corrente está negativa, o sentido dela é o contrário, ou seja, notem que I0 está descendo. Então, o verdadeiro sentido de zero é o sentido oposto, ou seja, I0 está subindo e não descendo.